voltamos aqui, tá? Para que a gente possa completar esse estudo com relação às teorias, né? Então, falando ainda da teoria construtivista, nós vamos entrar numa abordagem entre Piaget e Vygotsky, né? Uma teoria construtivista, que é de Jean Piaget, e de Vygotsky, né? Lev Vygotsky, que vai falar da teoria interacionista, tá? Mais à frente. Então, prestem bem atenção na vertente dessas teorias, né? Porque a gente vai fazer uma abordagem, nossa atividade será uma abordagem com relação a essas duas teorias, o que elas se diferenciam, o que elas trazem em comum, tá? Então, a gente vai trazer depois desse vídeo, né, dessa compreensão, dessa explicação, vou abordar mais um link para que vocês possam assistir a ele e possam fazer as inferências com as formulações de ideias que vocês perceberam na teoria desses dois teóricos que muito contribuíram para o contexto educacional, né? Então, mas de que maneira os objetos presentes no mundo eles podem ser conhecidos, né? Para Piaget, isso acontece através da ação do sujeito. Então, o objeto está no mundo e a ação de conhecer cabe a este sujeito. Essa ação, ela procura fazer com que o sujeito ele vá se adaptando ao meio através de dois processos. Um chamado assimilação e outro a acomodação, né? A assimilação é onde o sujeito ele procura conhecer o objeto, trazendo-o para dentro dos seus referenciais, usando as competências que essa pessoa já possui, ainda que sejam insuficientes para responder ou dar conta da situação nova. É o movimento de buscar incorporar o objeto novo às estruturas do conhecimento. Vamos lá. Eu tenho um objeto aqui, né? Um objeto de conhecimento, um objeto, não só um objeto físico, mas um objeto de conhecimento. Eu penso que esse objeto ele é feito de metal. Então, eu trago para mim os referenciais de uma competência que eu já possuo do que seja metal, né? Ainda que sejam insuficientes para responder ou dar conta dessa situação. Nossa, mas como foi que esse objeto ele foi feito, né? Então, eu não sei responder como ele foi feito, como ele foi construído, como ele consegue armazenar dados aqui. Eu sei, de forma superficial, que esse objeto é de metal e ele é de plástico, entendeu? Então, esse movimento de buscar incorporar o objeto a uma estrutura de conhecimento é chamado de assimilação. Eu assimilei esse objeto, porém, eu não sei responder e nem dar conta dessa situação nova de conhecimento, de como ele foi construído, de que forma ele foi formulado e como ele armazena os dados, certo? Então, o conceito de assimilação é esse. O conceito de acomodação, quando o sujeito se modifica em função do movimento assimilador, tendo em vista superar o desafio que o novo objeto traz. Ou seja, eu, com a minha indagação, com o meu questionamento, eu assimilei que esse objeto era feito de metal. Mas eu quis ir mais além. Eu queria saber como armazenava os dados desse objeto. Então, qual foi o meu papel? Enquanto acomodador desse conhecimento, eu modifiquei essa função do movimento de assimilar apenas, mas eu criei uma nova proposta, um novo conceito, buscando informações a respeito de como foi construído esse pendrive. Então, a mudança nessas estruturas decorrente da tentativa de assimilar o novo é chamado de acomodação. Eu assimilei o processo e eu acomodei uma informação em mim a partir dessa superação de desafio de buscar compreender mais a fundo esse conceito. Compreenderam? Então, para Piaget, a relação do sujeito com o objeto do mundo físico é uma relação de equilibração. Isto quer dizer que o processo de conhecer tem um início
com o desequilíbrio entre o sujeito e a sua realidade. Os objetos apresentam um problema, um desafio para o sujeito, né? Isso aqui para mim foi desafiador. Eu compreender quais os mecanismos que estruturam esse pendrive para que ele possa armazenar dados, então, para mim, desequilibrou o meu psicológico, né? Então, quando eu fui olhar para esse objeto que isso trouxe essa inquietação, é justamente onde Piaget ele traz na questão da equilibração e do desequilíbrio, né? Os objetos apresentam um problema ou desafio para o sujeito, gerando desequilíbrio. Este desequilíbrio leva o sujeito a agir sobre o objeto. Então, aquilo que me incomodou em compreender mais sobre esse objeto me fez desequilibrar, né? Então, houve um propósito de restabelecer o equilíbrio a partir do querer conhecer mais sobre o pendrive, sobre a forma de mecanismos dele, né? Então, é isso que Piaget traz, a questão da assimilação, eu assimilo o novo, eu compreendo, eu questiono esse novo, vou buscar atrás. Então, sempre há um equilíbrio e um desequilíbrio. Um equilíbrio a partir da maneira que eu digo, não, isso aqui é feito de metal. Um desequilíbrio quando me inquieta, né, para eu poder compreender mais e desestruturar e mexer com as funções mentais e para bater cuca para saber como isso compreende, como isso é construído, e a partir disso buscar conceitos que possam me auxiliar nessa compreensão. Certo? Então, Piaget elaborou um modelo explicativo para o surgimento do pensamento no início da vida do ser humano. Sua observação partiu do comportamento reflexo, né? No início da vida do ser humano, porque ele pesquisou os próprios filhos. Os reflexos possibilitam uma primeira adaptação do bebê, ambiente em que vive. É através deles que as crianças assimilam o objeto do conhecimento, como a mamadeira, o seio materno, os bichinhos de pelúcia. Então, ele diz que é bem a criança, bem pequenininha, que elas vão, por reflexo, através do reflexo que elas vão assimilar, né? A mamadeira, o peito da mamãe, né? O seio materno, o bichinho de pelúcia, quando é entregue na mão dele. Então, ele faz aquela ação involuntária de pegar, né, de obter aquele objeto para que ele possa assimilar o que é aquilo, né? Então, esse contato com o meio vai transformando os reflexos, dando origem aos esquemas, a ação de puxar, de pegar, de sugar, de empurrar. Então, a gente percebe a criança bem pequenininha, a única ação dela é a sucção, né? A questão de mamar na mamãe. E aquilo ali, depois ela já está batendo na mamãe, depois ela já está tendo aqueles reflexos. Então, o contato que a criança vai tendo com a mãe, os reflexos vão dando origem a esses esquemas de ações. Então, é por meio da exploração ativa da criança, no seu meio, que o desenvolvimento cognitivo tem início. Então, para Piaget, a criança vai construindo a partir desses reflexos, dessa construção, desse desenvolvimento de ações, né? Os fatores que impulsionam o desenvolvimento, segundo a teoria piagetiana, para ele a maturação orgânica, que é uma condição imprescindível, porque permite o aparecimento de novas condutas durante o desenvolvimento. Então, quando a criança vai amadurecendo, né, amadurecendo a sua função orgânica, então, isso dá base para que ela possa permitir o aparecimento de novas condutas durante o desenvolvimento. Então, a partir do momento que ela vai amadurecendo, ela vai se transformando, vai aflorando, ela vai desenvolvendo novas condutas. A experiência física com os objetos nos permite obter informações e suas propriedades. Então, a experiência que a criança tem, por exemplo, com um chocalho, né? Ele vai compreendendo aquele objeto, ele sabe que ao sacudir, ele vai ter experiência de que vai aparecer algum som diferente, então ele faz isso várias vezes. Então, a experiência física que a criança vai construindo com os objetos, ela vai trazendo novas informações e propriedades. A transmissão social. Então, as informações que nos são passadas por diversos meios contribuem para modificar o nosso esquema, permitindo que avancemos em nosso desenvolvimento intelectual. Lembre-se que eu estou falando dentro da teoria piagetiana. Então, para o estudo da teoria dele, ele formulou esses vários questionamentos, com pesquisas,
com busca, com pesquisas científicas, com observação, experimentação, ele pôde compreender, a partir dos seus próprios filhos, que a criança vai construindo dessa maneira os conceitos. Essa transmissão social, segundo ele, as informações que nos são passadas por diversos meios, contribui para modificar os nossos esquemas, permitindo que avancemos no nosso desenvolvimento intelectual. Então, por exemplo, uma criança que ela vai se apropriando, tendo a experiência com o meio, ela vai buscando, essas informações vão chegando a ela, elas vão modificando seus esquemas mentais, né? Então, o processo de equilibração, ele ocorre de que maneira? É um fator determinante que permite explicar o desenvolvimento intelectual. Todos nós temos uma tendência a buscar o equilíbrio nas trocas que fazemos com o meio. Então, a gente sempre está buscando esse processo de equilibrar o pensamento e o conhecimento, né? O ato de me fazer compreender um objeto de estudo é o mesmo que me impulsiona a descobrir pormenores daquele objeto. Então, o processo de equilibração e desequilibração, eu pego esse objeto, eu olho ele, eu sei que ele é feito de metal, mas isso me desequilibra para eu poder compreender do que é feito suas substâncias, para que serve, de que forma ela acontece, né? Então, tudo isso, esse processo de equilibração, ele sempre está permitindo que eu me desenvolva intelectualmente. Então, para Piaget, essa construção é contínua, né? E como ocorre o desenvolvimento das estruturas cognitivas, de acordo com Jean Piaget? Então, para Piaget, o desenvolvimento humano se caracteriza por uma série de equilibrações sucessivas, né? Sucessivas séries de compreender o mundo, de compreender de que forma é que acontece determinada função de algum, dessa busca incessante de conhecer. Então, equilibrações sucessivas que nos levam maneiras de pensar de cada vez mais complexas, né? A gente sempre vai buscando compreender a complexidade de determinadas coisas a partir daquilo que a gente vai vivenciando, e para Piaget, a partir do momento que nós vamos amadurecendo, compreendendo, formando um conceito mais equilibrado. Então, esse processo apresenta estágios ou períodos que definem pela organização de uma estrutura que se sucedem de uma ordem fixa, de maneira que um estágio sempre é integrado ao seguinte. Então, para ele, nós desenvolvemos vários estágios, né? Ou períodos que vão se organizando dentro de uma estrutura mental que sempre vão sucedendo aquele anterior. Então, no primeiro período, que é o sensório-motor, primeiro período, de acordo com a teoria piagetiana, é o sensório-motor, onde ele diz que acontece do nascimento até a criança com 2 anos de idade. Nesse período, para ele, a inteligência é o período da inteligência prática, né? Anterior à linguagem, da criança, ela está descobrindo o mundo por meio do toque, da sucção. Então, é o período dessa inteligência prática, né? Caracteriza-se pela ação do sujeito sobre o meio. A primeira ação para o próprio corpo e depois para os objetos, tendo como recurso as sensações e o movimento. Então, ele vai se movimentando, ele vai tendo alguns movimentos bruscos nas mãos quando a criança está com 2 mesezinhos. Ela começa a fazer esses movimentos, né? Então, o mundo é algo experimentar e conhecer através dos órgãos do sentido. Ela escuta muito bem, né? A criança que não tem problema algum de desenvolvimento, ela observa com o olhar, já 3, 4 meses, ela já observa, o pai anda, a mãe anda, ela já acompanha com o olhar os movimentos dos pais. Então, para ele, nesse período, a criança ela vai compreendendo o mundo a partir dos órgãos dos sentidos, né? O corpo, os objetos. Então, nesse sentido, não há representação, ou seja, imagens mentais das coisas que cercam a criança. A criança não faz uma imagem mental, apenas acompanha de forma aleatória, né? Ela não tem ainda, segundo Piaget, ela não tem ainda essa concepção de imagem.
A criança está presa à experiência imediata, à presença física do objeto, né? Então, ela sabe que ali, aos 2 meses de idade, ela vê sua mãe, ela está com sua mãe, ela está interagindo, a mãe está amamentando, mas se a mãe sai daquele espaço, a criança fica inerte, né? Ela não consegue experienciar a presença física da mãe ou de qualquer um dos objetos. Os modos de agir que se desenvolvem são todos esquemas de ação, o olhar, o agarrar, o morder e assim por diante. Aí predomina a assimilação, né? Ela vai assimilando o mundo dessa maneira. Já no segundo período é o pré-operatório, né? Que ele é entre 2 a 7 anos. Para Piaget, nesse período caracteriza-se pelo aparecimento das primeiras representações, imagens mentais, né? Nesse período que tem o início o processo de socialização da criança e da linguagem. Muitos pais, elas inserem a criança com 2 anos, 2 anos e meio na escola, para que elas possam ir fazendo esse processo de socializar com as demais crianças, né? Podendo experienciar outras pessoas para que elas possam se desenvolver. Então, segundo o Piaget, a linguagem oral progride, né? A criança progride com 2 anos de idade, sua fala já vai sendo estruturada. Entre 3 e 6 anos, mais ou menos, os antigos esquemas da ação são transformados em esquemas representativos. A criança já representa. Se ela desenha uma bola, ela diz que é uma bola. Ela pode desenhar um quadrado, ela diz que é uma estrela. Então, ela já consegue representar a partir do desenho, a partir de uma formulação. Tem início a atividade simbólica, que se caracteriza pela capacidade da criança de tornar presentes os objetos e pessoas ausentes através da imitação ou do faz de conta. Quantas vezes a criança com 2 aninhos, 3 anos, ela não chega em casa imitando a professora, né? A professora não está presente, mas ela está fazendo a imitação, ela faz de conta, ela utiliza o faz de conta para construir, fantasiar, vivenciar outra função. Então, a lógica da percepção predomina sobre as operações mentais nesse período. E a lógica mental nas crianças de até 7 anos. Então, até 7 anos de idade, né, vai construindo a criança, ela vai predominando na criança essas operações mentais, né, até os 7 anos de idade. No terceiro período, no operatório concreto, que varia entre 7 e 11 anos, acontecem as operações lógicas. São ações mentais que possibilitam as crianças fazer constatações e construir explicações. Então, a criança já vai formulando uma operação lógica na sua ação mental, de acordo com o estudo de Piaget, né, a partir de 7 a 11 anos. Então, ela já consegue construir determinadas explicações. Se você senta com uma criança de 7 anos, você pode ouvi-la e saber que ela vai formulando ideia, ela vai constatando, ela vai construindo explicações a partir do que ela vivencia. E essas ações são regidas por regras, como é o caso da reversibilidade, que é a capacidade de fazer o movimento inverso, voltando ao ponto de partida. Ou seja, nesse período a criança ela já tem essa concepção de voltar a uma determinada função simbólica, né? E essa é porque o professor, quando a criança tem 7 anos, já pode formular questões que possam fazer a criança formular, né? Retrocedendo a ideia central para buscar determinada explicação. Então, essa capacidade, ela marca a entrada da criança no período das operações concretas, né? O professor já vai inserindo uma continha de matemática, formulando problemas para que a criança ela possa estruturar suas ideias e saiba conseguir processar a questão mental para compreender determinado conceito. Então, a percepção passa a ser regida pela lógica. Então, a criança ela busca compreender a partir dessa construção de conceito formulada pelo professor. Então, no quarto período, que são as operações formais, essa se dá a partir de 12 anos de idade, né, para Piaget. Então, é somente a partir da adolescência que o ser humano adquire a capacidade de pensar sobre os conceitos abstratos. Então, dentro da concepção de Piaget,
A adolescência, com 12 anos de idade, a criança ela já passa a adquirir a capacidade interna de pensar sobre alguns conceitos abstratos, conceitos mais elaborados, resoluções de problemas, ou até mesmo questões no seu cotidiano, né? Que são complexos. O pai dá dinheiro para a criança aos 12 anos, ele já pode trazer um troco, já fazer isso, organizar essas ideias dentro do seu contexto, do seu conceito. Então, essas operações lógicas agora são aplicadas às hipóteses formuladas em palavras. O adolescente não tem a necessidade de estar diante do objeto concreto para pensar sobre a realidade, né? Uma criança de 12 anos, você diz assim, eu vou dar R$ 30 para você. Você não entrega os R$ 30, mas você formula um problema, vou te dar R$ 30 para você ir no comércio, você vai trazer banana, frutas, tá? Você tem que trazer R$ 13 de troco. Quanto é que você vai gastar lá no mercado? Então, a criança não precisa, com 12 anos, ela está com alguns objetos concretos para que ela faça essa resolução. Mas, a partir daquilo que ela elabora dentro do seu cognitivo, ela pode resolver determinado problema. Outra característica da adolescência é a metacognição, ou seja, a capacidade de fazer uma reflexão sobre a capacidade de refletir. É por isso que a gente diz que aos 12 anos de idade, a criança entrando na adolescência, ela já vai sabendo essa compreensão de refletir sobre os seus próprios atos, né? Ela já vai tendo essa capacidade de maturação, fazendo essa metacognição, buscando refletir a capacidade de compreender conceitos, né? Certo. Então, as implicações das descobertas de Jean Piaget na sala de aula. Jean Piaget, ele revolucionou a noção do sujeito e aprendiz, né? Como eu havia falado, Jean Piaget ele não formulou um conceito para a educação propriamente dita, mas a sua teoria contribuiu muito na organização de ideias em que pudesse fazer com que o professor compreendesse a formação, o desenvolvimento, né, as fases de desenvolvimento da criança, para que elas possam construir um conceito, elaborando, por exemplo, estratégias que sejam bem acolhidas em determinada faixa etária. A gente sabe que de 0 a 2 anos, a criança é assim, de 2 a 3 anos ela já tem capacidade disso, daquilo. Então, Jean Piaget ajudou o professor dentro desse contexto. Então, ele revolucionou a noção do sujeito e aprendiz, né? Mostrou a importância da criança e do adolescente para que haja a construção de um conhecimento, né? Qual a importância da criança nesse processo? Como é o adolescente ele se comporta de acordo com uma sequência lógica, como ele vai se construir o conhecimento dele, como ele vai construir o conhecimento. Jean Piaget também mudou o modo de pensar e de fazer a escola, né? Antigamente, como vocês viram no vídeo passado, o aluno era tido como uma tábula rasa e o professor apenas inseria um conceito pronto, pré-determinado para aquele aluno. E aí, com essa questão de que o aluno ele vai construindo as suas ideias, o seu conceito de aprendizado a partir dessa construção que ele faz coletiva, do seu próprio conceito de conhecimento, e aí o papel do professor é justamente o de elaborar atividades e metodologias que possam levar esse aluno a compreender, a construir um conceito de determinado assunto, e o aluno saber fazer uma devolutiva para o professor, né? Ou seja, ele não aprender de forma mecânica, né? Mas que ele saiba inferir dentro desse processo de aprendizagem. Ele problematizou a questão do erro e do acerto. Onde que a gente poderia fazer isso? Lá na teoria tradicional, lá na teoria comportamentalista, né? O aluno ele não tinha nem vez para problematizar a questão do erro ou acerto. Então, ele aprendia de forma mecânica, né? Antigamente, de forma com que o professor treinava aquele aluno na mente do aluno para que ele não aprendesse, mas que ele abstraísse, ele pudesse decorar aquele conceito. E aqui não, numa base construtivista, os problemas, o professor ele tem o papel de problematizar o acerto e o erro, né? Então, ele problematiza uma questão para que o aluno ele possa errar e acertar a partir da construção mental dele mesmo.
Então, ele também mostrou que a escola é um lugar de aprender, perguntar sobre os mistérios do mundo. Não é um lugar onde o aluno tem que ficar enfileirado, sentado sozinho, ou lá ele, o livro e ele, o professor, jogando conteúdos. É um lugar onde tem interações, onde busca construir conceitos sobre determinadas formulações de ideias. Então, ele auxiliou muito dentro desse processo. E aí trouxe consequências para a organização do planejamento da escola. Os conceitos têm gênese. Apropriá-los requer um longo processo que envolve a ação do sujeito, o tempo de elaboração. Então, o conceito, quando ele diz que o conceito tem gênese, é porque o conceito ele tem uma criação. E aí, o professor, o papel dele é fazer com que ele aluno se aproprie desse conceito, que não é um processo fácil, né? Precisa de tempo, de elaboração de um planejamento que faça esse aluno conhecer o objeto de estudo, a matemática, o português, a ciência, enfim. O conhecimento ele é construído de acordo com a base construtivista de Jean Piaget. Essa construção se dá no encontro com a herança genética e com o meio, né? Nem todo erro é igual de acordo com essa base, né? Às vezes a criança que ela continua fazendo uma virada, uma letrinha B como se fosse D, então às vezes ela erra, mas nem todo erro é igual. Nem aquela criança que está do lado, ela pode estar vendo essa criança errar, mas ela consegue formular a sua própria ideia. Então, nem todo erro é igual. A criança que erra, o professor ele precisa buscar inferências, metodologias, fazer com que esse aluno acerte. Então, o erro construtivo é o erro comum, a falta de informação. Então, dentro de uma teoria piagetiana, aquele erro, o aluno consiste em um erro, né, se torna como um aluno pela falta de informação de como resolver, né? Não é o professor chegar lá com a fórmula pronta, dizer que é assim que se faz, mas problematizar uma questão e dizer é por aqui que se anda, então vamos chegar lá. Ele dá as ferramentas para que o aluno possa compreender determinado conceito. Erro construtivo, o próprio erro é a fonte de construção do conhecimento, né? Não fazer do erro como que o aluno se sinta um fracasso na escola, mas fazer do erro com que o aluno ele saiba que aquele erro pode construir conceitos e fazer com que ele supere determinada questão. Quantas vezes o professor de matemática, ele não chegou um giz e um quadro negro para ensinar matemática, cálculos, o pi, eu nunca sei para que serve o pi na minha vida, porque para a minha vida prática ele não serve nada, né? Ele pode servir nas teorias matemáticas e tal, mas para mim, na minha vida prática, né, nem como professora universitária, ele também não serve. E aí, por que eu não trago uma matemática que o aluno vivencia? O troco. Por que eu não trago uma matemática diferenciada? Uma matemática que o meu aluno ele saiba construir um conceito. Tem alunos que eles não suportam o ensino da matemática justamente porque o professor ele trabalha de forma errada com algumas metodologias, né? Então, o erro deve ser construtivo, o próprio erro é a fonte da construção do conhecimento, ele mostra que a criança está seguindo suas próprias concepções, respeitando a realidade dessa criança, o esforço que ela está fazendo para aprender. O erro faz parte da aprendizagem e do desenvolvimento cognitivo. Por favor, aquelas crianças que estão sendo ensinadas lá em casa, agora pelos pais, percebam que, de acordo com essa psicologia, né, de compreender essas teorias do desenvolvimento, o erro ele vai fazer parte do aprendizado. Você, enquanto professor, futuro professor, formador de opinião, e compreenda que errar é humano hoje, né? Agora dizem, permanecer no erro é burrice. Não é permanecer no erro, é fazer com que você busque mecanismo para não permanecer no erro e superar aquele desafio. Então, o papel do professor hoje, ele vai muito além, ele vai buscar essas concepções para que o aluno se aproprie do conhecimento. A fala e a escrita são processos indissociáveis na construção do conhecimento, de acordo com essa teoria. O aluno precisa ser imerso no conhecimento e não apenas repetir o que o professor tem a dizer, né? O aluno ele precisa ser imerso ao conhecimento, eu trazer que no livro vai falar de poluição, de esgotos, e não só reproduzir o que tem no livro, mas eu levar meu aluno lá
no entorno da minha escola e ele vê ele vê um esgoto a céu aberto e poder se questionar qual é o meu papel, né, enquanto sujeito. Então, o professor ele não precisa estar ali imerso ao conhecimento, apenas fazer com que o aluno repita o que tem no livro, mas para que ele saiba saber daquela informação e saber utilizar lá na sua vida diária. Tá, isso aqui para atividade. Certo, então agora já falamos um pouco da teoria de Piaget, agora nós vamos abordar um pouco sobre a teoria de Vygotsky, né? O que essa teoria socio-interacionista ela traz, né? Ela tem como principal representante Lev Vygotsky. Vygotsky tem as suas pesquisas na área da psicologia. Ele buscava compreender como o sujeito torna-se capaz de produzir símbolos, ou seja, a linguagem que lhe permite organizar-se na realidade e de que forma esse sujeito se comunica. Desde o seu nascimento, a partir das suas relações com o outro, a criança vai se apropriando de significações sociais construídas, né? Ela vai se apropriando de vários significados, né? A partir dessa vivência com o outro. Aprendemos a ser homem fazendo parte de uma cultura humana, né? Vocês lembram que eu falei da menina lobo? Então, de acordo com Vygotsky, né? A pessoa só vai se apropriar dessa cultura humana quando ela aprende com determinada interação. A teoria socio-interacionista ela considera o ser humano como resultado de uma tensão permanente entre o que ele chama de desenvolvimento biológico e de desenvolvimento cultural. O desenvolvimento ele diz respeito à nossa herança natural. Viemos ao mundo dotado de funções mentais elementares. Agora, aquela relação que eu tenho com o mundo interaja com o conhecimento, né? A partir dessa interação. Em um nível elementar, as funções mentais operam de forma espontânea, sem intencionalidade e controle da vontade da criança, como a memória, a inteligência, a prática, a percepção, a atenção, são exemplos dessas funções. Então, de acordo com o estudo de Vygotsky, as funções mentais elas vão se formando de forma espontânea, né? Para Piaget, ela se formava a partir dos processos mentais de uma determinada fase de desenvolvimento. E para Vygotsky, não, elas se formam de acordo, de forma espontânea, como a criança, como a memória, a inteligência, a percepção. E já no curso, para Vygotsky, no curso de desenvolvimento, através da interação que o sujeito tem com o meio da sua cultura, essas funções vão amadurecendo e se transformando em funções superiores, né? Então, a partir da maturação do sujeito, da interação que ele faz com a cultura, com o meio, o índio, a partir do momento que ele faz interação com a sua cultura, ele vai amadurecendo as suas informações, ele vai transformando as suas funções superiores psíquicas, viu? Essas funções são processos psicológicos usados intencionalmente por todo ser humano para desenvolver-se. Então, para Vygotsky, as funções superiores são aquelas que nós mobilizamos o cérebro para compreender e tendo uma intencionalidade de desenvolver conhecimento e se apropriar dele de forma que eu possa utilizá-lo. As ferramentas utilizadas no processo de mediação são os instrumentos e os signos. Para Vygotsky, os instrumentos são criações humanas que auxiliam no processo de significação do meio de cultura, assim como potencializam ações humanas em todos os momentos de nossa vida. Exemplo, a enxada é um instrumento que o homem produziu para poder facilitar a sua vida. O arado, todas as máquinas que facilitam a questão do plantio. Então, eles são instrumentos que foram criados na partir da ação humana, né, com a significação no meio de uma cultura. E o que são signos? Diferente daqueles dos zodíacos, né? São instrumentos internos que servem para comunicarmos uns com os outros, assim como para categorizarmos os organismos ao mundo. Exemplo, a nossa linguagem falada, né? O português, né, que nós falamos. Ela é um signo da minha cultura. Os gestos, né? As pessoas, aqueles gestos assim, espantosos, ou gestos que a partir daquilo que eu experiencio,
da minha cultura, então são signos. A escrita, a forma que a pessoa escreve, né? Às vezes a pessoa escreve de forma abreviada, então a escrita também ela é um signo. E a linguagem matemática também, ela é tida para Vygotsky como signo. Certo. Certo. Aqui é interessante, ó. Aqui, né, nessa atividade, que eu não vou colocar para vocês, mas ela analisa a história da menina lobo, a que eu falei para vocês, que foi criada com os lobos, tomando referencial da discussão feita por Vygotsky sobre a relação entre desenvolvimento biológico e história cultural. E aí, dentro dessa resposta, fazendo essa análise, aí é entendido que o desenvolvimento mediado e entendido por Vygotsky, ele é um processo de internalização de modos de pensar, de agir de uma determinada cultura. As aptidões biológicas estavam presentes na menina lobo, né? Ela biologicamente ela era uma menina, né? Só que ela foi criada com os lobos, mas ela não desenvolveu essas aptidões porque justamente ela pegou, ela se culturalizou, né, com as ações do lobo. Então, a menina lobo, ela não construiu conceitos para que ela pudesse transformar esses conceitos em aptidões e adquirir uma função biológica que pudesse fazer ela falar, ela fazia era grunhir, né, como os lobos. Então, ela não desenvolveu as aptidões psicológicas. Então, sem essa internalização, né, como foi falado, que a internalização é um processo pelo qual ele está externo ao indivíduo, ações e reflexões entre as pessoas em um nível interpsicológico, se transforma em algo interno, de conceitos entre si e o mundo, entre a pessoa e o nível intrapsicológico. Então, se ela não teve interação com o ser humano, a menina lobo, ela não teve como construir essas funções de nível intrapsicológico, porque ela apenas concebeu uma internalização a partir da sua vivência com os lobos. Vygotsky institui 2 níveis de desenvolvimento. Olha, isso aqui é muito interessante. O nível de desenvolvimento real, que são aquelas atividades e tarefas que a pessoa é capaz de realizar sozinha, ou seja, eu dou uma vassoura para uma criança de 6 anos, né? E ela está conseguindo varrer sozinha a casa. E aí tem um nível de desenvolvimento potencial, que são aquelas atividades ou tarefas que a pessoa é capaz de realizar com a ajuda de alguém mais experiente. Aí eu vi que ela deixou algumas coisas que não levou na sua atividade. E aí, qual é o nível de desenvolvimento potencial? É aquele que, com a experiência do mais velho, com o auxílio do mais velho, a criança consegue desenvolver tal atividade. Então, o real é aquilo que a criança consegue fazer só, e o potencial é aquilo que alguém traz e ajuda para que ela possa se desenvolver melhor. Tá? Então, ele ressalta que a distância entre o nível real e potencial configura desenvolvimento proximal, onde ocorre a aprendizagem, que a criança hoje faz com ajuda e amanhã fará sozinha. Ou seja, percebam que aqui na zona de desenvolvimento proximal, é o espaço da mudança, da aprendizagem daquela criança. Então, é um passo de uma para a outra. O real é aquilo que a criança faz sozinha. O desenvolvimento proximal é o espaço de uma aprendizagem para outra. Então, um momento que ela está fazendo sozinha, um momento que alguém, a criança, recebeu uma ajuda, e aí tem aquele espaço para que ela, na próxima vez que ela vai fazer a atividade, ela consegue fazer sozinha, porque ela teve aí uma ajuda, e aí teve um espaço para que ela aprendesse. Então, Vygotsky, ele ressalta esses níveis de aprendizagem, que ele diz que precede e impulsiona o desenvolvimento, criando essa zona de desenvolvimento proximal, que seria a distância entre que a criança pode fazer sozinha, o que faz com a ajuda de outra pessoa. Ou seja, na primeira série, a criança ela entra na educação básica sem compreender a função social da escrita, né, de leitura e escrita. Aí o professor ele leva uma atividade num dia para a criança consegue fazer o que ela pode sozinha. Ela rabisca um azinho, uma coisa, mas não consegue fazer outras coisas. O professor, né, dentro de um nível de desenvolvimento potencial, ele auxilia o aluno a construir conceitos sobre a letra A,
como a letra A, como ela se junta, de que forma ela vai formar palavras. Então, o professor está desenvolvendo esse nível potencial, que ele é ajudando a criança a desenvolver habilidades. E aí, a criança ela nunca vai aprender de hoje para amanhã, ela vai ter que precisar de um tempo. Às vezes, a criança precisa de 6 meses para ela compreender a escrita, como ou aprender a ler. Então, ou mais tempo, né? Então, esse espaço que dura entre a criança fazer sozinha, a ajuda do professor, então, esse espaço é a zona de desenvolvimento proximal, é aquele espaço de mudança de aprendizagem, onde a criança está construindo um conceito e depois ela vai conseguir fazer só. Então, Vygotsky, ele traz bem essa abordagem. Ele não sugere estágios ou etapas, né, de acordo com o que a gente viu, né, com Piaget, através dos quais a criança vai progredindo. Ele não faz isso. O olhar de Vygotsky é diferenciado, né? Ele olha para o desenvolvimento. Se olhar para o desenvolvimento, não obedece uma linha reta, como é a linha de Piaget. De tantos anos a criança só faz isso. De tantos anos a criança só faz isso. Para ele, a criança é um ser social desde que nasceu ao longo do seu desenvolvimento. Para ele, a criança está sempre aprendendo, né? Aprendendo, ela vai se desenvolver a partir daquela concepção de aprendizado que ela consegue abstrair de novos conceitos. Para nós professores, o grande valor do conceito de Vygotsky está na interação social, a valorização da troca entre a criança e um grupo de diferentes idades ou momentos evolutivos. Às vezes tem crianças menores que elas conseguem compreender determinado conceito quando ela está próxima a um coleguinha mais velho, né? Então, a partir dessa interação, vai incentivando a desenvolver a criança, os processos mentais da criança mais e mais. Certo. Pessoal, aí na próxima aula nós falamos um pouco da teoria de Irvallon, tá bom? E aí agora nós vamos construir o conceito dessas duas teorias, né? E de que forma elas são importantes para o aprendizado, tá bom? Então, até o chat. Um beijão.